Interessante, a senhora conseguiu captar recursos lá no início, a senhora conseguiu captar recursos para poder idealizar a creche? Ah, sim, foi. No princípio foi muito difícil. Quando eu comecei com essa ideia, eu procurei a professora Magali. A professora Magali, ela era secretária de Educação do governo Petro, ela também muito atenciosa e educada. Ela me disse o seguinte: olha, doutora, a prefeitura está sem verba. E eu sugeri a ela o seguinte: se eu conseguisse um material para fazer a creche, a prefeitura colaboraria com o quê? E a Magali me disse que seria com a mão de obra. E muitos empresários, eu posso dizer que 95% de empresários de Teresópolis se colocaram à disposição da doação de material. Eu não pedia dinheiro. Agora tiveram dois empresários que me fizeram muito chorar. Mas isso, eu virei a página e deixo que eles serão bem-sucedidos, eu quero que cada vez eles tenham mais e que saibam administrar. Agora, como houve a mudança do governo, do Petro, e agora vamos falar no governo Arley, quando a presidente Dilma foi eleita, ela no programa de televisão, não me lembro se foi com a Erika Camargo ou com a Ana Maria Braga, ela dizendo também dos seus ideais, de governar, ela dizia que a maior vontade que ela tinha era de conseguir o maior número de creches. E baseado nessa fala, eu escrevi para ela e contei a necessidade que Vargem Grande estava passando para ter uma creche. A prefeitura não tinha dinheiro suficiente para fazer a reforma da creche. Ela encaminhou os seus assessores, eu recebi a resposta dela e foi encaminhado ao Ministério de Educação, que prontamente foi enviado a verba através de um projeto, se eu não me engano, eu acho que é Fundeb, não sei se, me desculpem se eu estiver falando o nome errado, e a verba chegou para a creche de Vargem Grande. Entretanto, essa verba não foi usada. O professor Leonardo disse que não usaria a verba, que ele já havia devolvido, que a creche seria reformada com os recursos da própria prefeitura. A senhora lembra o valor da verba que foi cedida? Olha, eu não tenho certeza agora, isso já tem tempo, mas é em torno de 1.200.000, 1.300.000, nessa faixa, nesse patamar. Entendi. E o que foi usado na creche de Vargem Grande para a reforma, através do cartaz que foi colocado, em torno também de 650, 670 aproximadamente. Entendi. Agora, eu não sei, não posso falar se aquela quadra está dentro do valor da reforma da creche, porque a quadra não é projeto da creche. A quadra veio projeto para a comunidade. Posteriormente, foi um adendo, foi acrescentado, mas quanto à verba, eu não sei responder. Ou seja, então a senhora conseguiu até que a verba viesse do cofre da prefeitura. Aí, de acordo com o secretário, ele devolveu a verba e fez a creche com verbas municipais. Ok, entendi. Sim, Leonardo, mediante todo esse papo que a gente teve, eu gostaria de encerrar nesse momento, na verdade, perguntando qual o recado que a senhora deixaria para a população de Vargem Grande. Você está parecendo a Marília Gabriela, Deixa a última frase. Maria, agora você ficou assim, parecendo ela. Eu vou pensar, o que é que eu vou dizer, para a comunidade de Vargem Grande, mas acho que a única coisa que eu posso dizer, parece que eu estou vendo aquelas pessoas, ali na minha frente, quando eu chego e tudo, elas me procuram, eu acho que eu só teria que dizer para elas duas coisas: admiração e respeito. Tem um senhor em Vargem Grande que eu tenho a maior gratidão por ele, é seu Silvio. Ele deve ter uns 86 anos, uma pessoa tremendamente humilde, mas de um coração do tamanho de um bonde. Ele está sempre ali, sem cobrar nada de ninguém, ele mantém a
faz a para do mato, ele capina, ele está sempre ali. Chega às 7 horas da manhã, lá vem seu Silvio simplesmente, e ele deixa aquela entrada de Vargem Grande brilhando. Então eu tenho que admirar, né? São pessoas simples, são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, naturalmente, com muitas dificuldades. Estão sempre ajudando, vamos dizer, vizinhos que por um acaso não tem alguma coisa no momento ou outra. Às vezes também chegam essas notícias a mim, também pedindo socorro, que eu também estou pronta a colaborar. E a minha atitude é me juntar a eles. Por quê? Eles me dão um exemplo muito grande. Então, eu me junto a eles para aprender e unir forças. Interessante. E quero agradecer a senhora pela oportunidade de conhecê-la, de conhecer essa história tão de garra, de dedicação, essa história que realmente nos traz ainda mais forças, e espero que nossas autoridades, espero que os nossos vereadores, espero que o Luciano possa ouvir esse recado e entender que, como representante do povo, ele tem que agir para o povo, unindo forças com o povo. Então, que realmente seja algo de benefício para a Vargem Grande e para a cidade de Teresópolis. Mas antes de terminar, eu esqueci de fazer uma colocação que eu acho muito importante. Quando eu comecei a fazer esse projeto, que eu lembrei da minha mãe, eu tinha, e todos os secretários de educação sabem disso, eu procurei um a um e disse que eu gostaria que a creche tivesse o nome da minha mãe. Procurei o professor Leonardo, disse que eu tinha que dirigir a Câmara, não era ele que decidia nome de escola, é a Câmara que vota. E um vereador chamado Dr. Carlão é que ficou encarregado de fazer esta minha pretensão chegar à Assembleia. E muito bem, ele dizia que conversava com as comissões, que isso que não tinha outro nome apresentado nem nada, mas ele achava que a creche teria o nome da minha mãe. Muito bem, quando num determinado momento eu fiquei sabendo que apareceu um outro nome de uma professora local, Dona Laide, e que também seria votada. Dona Laide e a minha mãe, Dona Maria. E quando terminou a sessão, o Dr. Carlão me ligou, dizendo que infelizmente o nome da minha mãe não tinha sido aprovado, que o nome aprovado tinha sido da Dona Laide. Eu não vou dizer para você que eu não tenha ficado triste, decepcionada, chorei muito. O hematoma foi difícil de dissolver, mas eu acho que o bom senso tem que prevalecer. Minha mãe realmente não era conhecida naquela comunidade. Minha mãe não frequentou aquela comunidade. E depois eu fiquei pensando assim, não, Dona Laide, nascida e criada ali, foi realmente professora dali, muitos anos da escola Estela Simões. Eu mantive contato com ela inúmeras vezes, por causa dos filhos da minha caseira anterior. Sempre foi muito educada, sempre resolvendo os problemas que apareciam, e depois eu achei que foi um nome muito bem escolhido. Se eu no dia tivesse sido convidada conforme prometido, eu teria feito essa homenagem à Dona Laide. Então eu quero encerrar dizendo que a comunidade, que o Luciano, ele foi muito feliz quando deu o nome da escola da Dona Laide. Quero deixar a minha satisfação em ver tanto o seu esforço para a criação da creche, como a sua humildade em reconhecer algo que, na verdade, não foi de encontro a um desejo seu, mas, de certa forma, reconhecendo que ali houve uma homenagem a uma pessoa naquele momento certo. Naquele momento, a Dona Laide foi homenageada porque ela representa uma pessoa importante para a comunidade, mesmo que ali que a creche não levou o nome da sua mãe. Em detrimento do nome da minha mãe, eu acho que foi muito bem escolhido o nome da Dona Laide. Não tenho ressentimento nenhum com isso. Eu acho que cada um deve fazer a sua
trabalho de acordo com a sua consciência, sem prejudicar os outros, né? Eu acho que o sol nasceu para todos, né? Não é só para um. Então vamos agir assim, sempre de frente, falando olho no olho, chegar a esclarecer, dizer o porquê de determinadas atitudes, que fica muito melhor, né? E não cria ressentimento. O ressentimento é uma coisa muito desagradável. É horrível. Né? Então chega, fala e ouve, aí eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo, eu te peço desculpa por causa disso, e sentar e conversar. Porque, voltando de novo ao momento da quadra, eu sei da necessidade da quadra para os adolescentes. Eu sei, eu tenho certeza que eles merecem, eles necessitam, mas não dentro da quadra. Não é local apropriado. Não é local apropriado. Eu quero terminar deixando este questionamento para que seja feito com maturidade, independente de qualquer interesse escuso e entre linhas, vendo que a quadra ali dentro não vai fazer bem para aquelas crianças, tá? E que aquela quadra tenha um nome, seja lá de quem for, mas em outro lugar. Com certeza. Muito obrigada, gostei muito de falar, porque realmente nós esclarecemos muitos pontos que de repente podem ter ficado obscuros, mas eu não tenho ressentimento nenhum. Se precisarem conversar comigo, a parte da administração, seja lá quem for, eu me coloco à disposição para nós estarmos sempre juntos. Eu que agradeço a sua disposição, eu agradeço esse relato e que Deus a cada dia abençoe mais a sua vida, a sua família, iluminando a senhora. Porque, na verdade, nós precisamos de referências, nós precisamos de pessoas realmente boas, pessoas do bem, para que possam servir de exemplo para a nossa geração, que a cada dia tem tido cada tipo de referência que, na verdade, a gente sabe que futuramente é trágico. Então, parabéns pela sua atitude, parabéns pelo seu exemplo e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, valeu.